Fala pessoal, beleza? Você está assistindo a um pequeno pedaço aqui do podcast que eu faço com os meus inscritos todos os dias, 6 horas da manhã, certo? Que é os 5 minutos sem perder a amizade. Agora eu vou ter a participação aqui do Paulo Abreu, do Roberto da Holanda e do Adão Salles. O assunto é o assunto que é chato, mas ele vai encher o nosso saco pelos próximos 4 anos. 4 anos, certo? Esse aqui, para você que não entende, é o programa que eu quero saber a opinião dos meus inscritos, por isso eu deixo sempre a minha opinião por último, apesar de que, como eu tô aqui todo dia dando minha opinião, o nego já sabe qual que é a minha opinião sobre as coisas. Mas esse é o barato, é botar o povo pra falar, tá ligado? Botar o povo pra falar, pra todo mundo saber como o povo de verdade se sente. Aqui são pessoas comuns com os seus pensamentos. Bom, vamos lá, vamos começar aqui, ó. O assunto é o seguinte, tá ligado? Por isso que eu falei que é um assunto chato, mas é o assunto que vai encher o nosso saco aqui pelos próximos 4 anos. Ontem aconteceu a diplomação do ex-presidente Lula, certo? Vou fazer igual aquelas páginas de fofoca que chamam o Bolsonaro de futuro ex-presidente, eu vou continuar chamando ele de ex-presidente até o dia 1º, entendeu? Aí depois eu vou chamar ele de futuro ex-presidente do próximo mandato, certo? E assim, mano, a gente não, né? Muita gente não tentava ver assim um futuro diferente, pá, mas eu já trabalho mais com realidade ali, ó, com o que eu tô vendo e é isso, tá ligado? O Roberto, ele tá fora do Brasil, o Adão eu não sei e o Paulo eu não sei. Adão, você tá aqui no Brasil? Não, Lisboa. Lisboa, Adão... Ah, caralho, você escreveu, mano. Burro pra porra também, mano. O Paulo, Já você tá estou há onde? 22 anos fora do Brasil. Paulo, você tá onde? Tô em São Paulo mesmo, São na Zona Paulo. Norte. Então a gente vai ter 3 visões boas aqui, tá ligado? O Paulo, a maior cidade do Brasil, o Adão que tá lá em Lisboa, o Robertão que tá em Holanda. O que você, Paulo, espera que vai acontecer com o Brasil? Porque não é nem o que vai acontecer, a pergunta não é nem o que você espera do próximo presidente. A pergunta é, você que é daqui de São Paulo, como você espera que vai estar o Brasil? Entendeu? O que vai ser do Brasil nos próximos 4 anos? Olha, tá uma grande incógnita, pra ser bem sincero. Aham. Quem disser que sabe, eu acho que, sei lá, pode estar metendo louco. Mas, assim, a gente pode esperar o pior, porque o cara que foi eleito não falou, não amaciou nada. Ele falou sempre a real, chegou e falou, vou fazer isso e ele tá fazendo isso. Ele É. tava iludido até sozinho lá que surpreendeu quando que achava que ele ia ser pragmático. Não vai. Mas assim, a gente pode esperar o pior? Pode. Eu tô trabalhando com o pior. Pior cenário, assim. Principalmente porque ele não mentiu, né? O que já é um bagulho louco. Lembra que... Foi ele falando que vai fazer tudo de ruim. Não, você lembra que eu Então, vivia falando isso. Eu vivia pegando nessa tecla, falando assim, gente, o que mais me assusta no Lula é ele não estar mentindo. Essa é a hora de mentir, que é a hora do político inventar, tipo assim, querer agradar geral, né? Não, ele A Dilma foi... fez isso. A Dilma fez isso e depois falou que ele é uma eleitoral e tudo. Ele nem isso não fez. Ele foi eleito falando, Falando a real dele, falando o que tá falando, no coração. é, exato. Então, assim, não tem como ter uma noção, mas dá para esperar muita coisa ruim. Uhum. Ô Roberto, você tá morando na Holanda agora, você já até contou pra gente, tá casado com holandesa, mas você já passou pelos Estados Unidos, Califórnia, se eu não me engano, você falou que morou, né? Foi. Como que você vê? Então, se você morou na Califórnia, você morou na Califórnia quando? De 2018 até 2021, final, dezembro. De 18 até 2021, certo? Como você vê essa relação do pessoal da política daí da Holanda, não sei se você segue, ele sabe a linha de raciocínio deles, em relação ao Lula como presidente. Eles veem isso com bons olhos, veem isso com olhos ruins, como que você vê? E como você acha que vai estar o Brasil, como vai ser o Brasil daqui pra frente? Eu acho que quando a gente vai falar política do Brasil para os Estados Unidos, acho que a gente tem que entender o seguinte, acho que a Europa, no geral, ela está tendo desde a União Europeia, que nasceu lá em 98, lá, eles começaram a ter uma comoção de união entre eles. Pela primeira vez depois da Guerra Mundial, né, e da queda do Muro de Berlim, acho que a Europa entrou nessa vibe de querer fazer
tudo pela amizade, pelo pragmatismo, para eles mesmos, por eles mesmos. Todo mundo do olho azul fazendo para o pessoal do olho azul. Essa é a real. Não estou querendo dizer que o pessoal que não é olho azul não vai fazer, mas Aham. você percebe que existe um saudosismo com o pessoal que é europeu, para o europeu, até mesmo agora está com a causa da guerra na Ucrânia. Você vê que eles foram super assim, acho que o pessoal de Portugal sabe bem. Eles foram super saudosistas e abriram assim, coração para o pessoal da Ucrânia entrar nos outros países sem nenhum problema. Sendo que o pessoal lá o pessoal, por exemplo, que vem da África, que também fez parte de alguma colônia até de Portugal, eles não são bem vistos dessa forma. Ah, vamos fazer tudo para esse pessoal se dar bem, ter uma disponibilidade. Então existe uma questão bem socialista na Europa no geral. Acho que a Europa em si ela é socialista, só que é socialista democrática, que nem nos Estados Unidos, né? Uhum. Que é um socialismo limpinho, né? Que é da Oscar Freire ali, do pessoal que tem grana, né? Então, esse socialismo é um socialismo ideal, idealista, que é o cara que se finge ser progressista, que vê as coisas bonitas, né? Tudo beautiful people. E esse socialismo na Europa, ele bate pesado, ele bate pesado. Portugal passa por isso e na Holanda também. Apesar do governo que está agora aqui na Holanda se chamar de um governo conservador. Só que de conservador, É um céu, PSDB? eles são muito mais. Exatamente, eles são exatamente, falou do negão, eles seguem muito um pensamento é, tipo globalista, na real. Então, Uhum. tudo que a gente fazer para arrecadar mais dinheiro do governo, para a gente ganhar um pouco menos, para a gente ficar mais preso ao governo. Isso aí está sendo assim. Agora, em relação aos Estados Unidos, a mesma coisa, ainda mais na Califórnia. Eu morava em São Francisco, na Califórnia. São Francisco é a cidade mais progressista da Califórnia, que é o estado mais progressista dos Estados Unidos. Tipo, tava no pior do pior. Se tudo que tinha de progressismo que poderia vir a acontecer no mundo começava nos Estados Unidos, na Califórnia, em São Francisco. Paulo É tipo assim, Figueiredo a pior fala lugar isso do mundo. muito, que tudo nasce lá. É, Adão, você está em Portugal aí, onde obviamente o Lula é querido pelos políticos daí, entendeu? Tanto, não só pelos políticos, mas também a nossa classe artística adora Portugal, né? Todos eles querem morar em Portugal. Como que você vê, você falou que está vivendo aí há 22 anos, como que você está vendo esse cenário aí e o que esperar do Lula do que esperar do Brasil nos próximos 4 anos, certo? Bom dia, Alexandre. Como está? Bom dia, Roberto. Bom dia, Paulo Abreu. Pronto, é assim, eu estou há 22 anos cá, né, incluindo Portugal, Europa. Conheço alguns países da Europa, eu trabalho fora da Europa. Eu tenho uma empresa, trabalho por conta própria e pronto, trabalho, aliás, fora da Europa, trabalho fora de Portugal. É assim, como você falou, o Lula é bem recebido aqui pelos políticos, ah, comparado ao Bolsonaro, não foi, eu acho que foi pela atitude também que o Bolsonaro teve em relação ao presidente português quando teve no Brasil, acho que isso não caiu muito bem, mas é assim, a nível da política no Brasil, no meu modo de ver, no meu modo de pensar, concordo com o Roberto, o Lula vai subir, vai assumir, não tem, isso aí já está mais do que escrito, ele vai assumir a posição, mas não acredito que ele vai até o término do mandato, porque muita água vai rolar, Uhum. porque ele já entrou já com um gasto estrondoso, né? Com uma plataforma aí um bocado exagerada, ultrapassou os gastos aí. Pá, eu acho que isso aí vai dar um paque violento, porque assim, vamos lá, todo mundo está vendo aí que a economia mundial está entrando num colapso. Não é só o Brasil que está sentindo isso, está geral. É lógico que os países vamos classificar segundo mundo, terceiro mundo, vai ser o primeiro a cair. Exatamente. Isso é fato. Isso é fato. E em questão da Europa, existe, assim, eu vi isso diretamente, que na pandemia eu estava em França na altura da pandemia, uns 2 dias antes, a Europa disse que não ia fechar. Eu ouvi isso, a Europa não vai fechar. E eu vi isso literalmente. Existem 3 países que mandam na Europa, que bate o martelo e acabou a conversa. Uhum. Portugal e Espanha é pau mandado.
Portugal, Espanha, Itália, é pau-mandato. A Suíça controla os bancos, ok? Mas é pau-mandato também, é outro pau-mandato. França, Alemanha, Inglaterra. Esses três mandam na Europa. Bateu o martelo, acabou.